Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 9 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, o vereador à Câmara Municipal de Santos, Marcelo Del Bosco, do PPS, Partido Popular Socialista, e o ex-vereador, professor Fábio Nunes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: lei não agiliza tratamento de câncer. Na Folha de São Paulo, Lula cobra a ação de Dilma para melhorar a economia. No Estadão, PT faz ofensiva para barrar investigação e blindar Dilma. No Santa Portal, aeroportos estarão prontos para receber torcedores. No site do BocNews, Secretaria de Transportes faz novas alterações no trânsito para obras do VLT. No G1 Santos e região, vítima de assalto diz não ter certeza de autoria do crime. E no portal da UOL, irmão do deputado André Vargas prestou serviço a doleiro preso pela Polícia Federal. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar, é claro, de política, vamos falar de eleições gerais, até porque os nossos convidados de hoje são pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O vereador Del Bosco, pelo PPS, Partido Popular Socialista, e o ex-vereador Fábio Nunes, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eles vão falar também de seus planos, projetos, propostas, caso se elejam deputados estaduais. Mas vamos falar também sobre a sucessão estadual e a sucessão presidencial. Sucessão presidencial que a última pesquisa mostra ainda o favoritismo da presidente Dilma Rousseff, com 38% das intenções de voto, mas ela registrou uma queda importante de 6 pontos percentuais. O candidato de ambos os convidados de hoje é o candidato Eduardo Campos, do PSB, governador de Pernambuco e presidenciável. O terceiro presidenciável é Aécio Neves. Na pesquisa, o Aécio do PSDB aparece com 16% das intenções de voto, enquanto que Eduardo Campos registra apenas 10%. Vale o registro, no entanto, que a provável vice de Eduardo Campos, a ex-senadora Marina Silva, aparece nessa pesquisa do Datafolha com 23% das intenções de voto. Portanto, mais do que o dobro do que o candidato do PSB, o candidato a presidente Eduardo Campos. Mas nós vamos falar sobre tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o vereador Marcelo Del Bosco e o ex-vereador Fábio Nunes. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Um jardim não nasce do dia para a noite, mas a gente sabe que vai ficar bonito pelo jeito que é cuidado. Já cresceu muita coisa em Cubatão: transporte, educação, habitação. Brotou um novo Anilinas, a Praça da Cidadania e o Céu. Com a UPA do Parque São Luís, uma nova safra começou. E vem aí creches, o Céu das Artes, o CBT, a Nova Beira-Mar, o Quarteirão da Saúde e muito mais. Cubatão, 65 anos. Novas conquistas para nossa cidade continuar avançando. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 9 de abril, e hoje recebendo com muito prazer duas lideranças políticas da nossa região, o vereador Marcelo Del Bosco, vereador da Câmara Municipal de Santos, do PPS, e o ex-vereador, ex-secretário, professor Fábio Nunes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E agora nós vamos assistir o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. As famílias que perderam as casas no incêndio que aconteceu no último domingo na Vila Telma, em Santos, precisam de doações. Roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal, fraldas e alimentos são os itens mais urgentes. As arrecadações podem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade de Santos. Todos os materiais devem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade, que é o único posto de arrecadação. Assim que as doações chegam, já são encaminhadas aos moradores. Alguns produtos são mais urgentes, como roupas de cama e banho, leite para alimentar as crianças, fraldas descartáveis, alimentos não perecíveis e roupas. Nós estamos aqui durante todo o dia, das 8 da manhã às 18. Assim que nós recebemos essas doações, nós encaminhamos imediatamente, porque a necessidade é urgente. Então eu peço à população que nos ajudem, que ajudem a atender essas famílias, porque é muito triste ficar sem nada dentro de casa, né? São famílias numerosas, têm muitos filhos e precisam. Dona Francisca viu pela televisão o que aconteceu e fez um gesto de solidariedade. Trouxe roupa de banho e roupa de cama. Cama e banho. O que a senhora acha que é importante os moradores colaborarem? É importante para ajudar, né? Ser solidário, né? O incêndio aconteceu no caminho São Sebastião, na Vila Telma. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Segundo a prefeitura, 70 famílias perderam suas casas e foram para a casa de parentes. Algumas pessoas só conseguiram salvar os filhos e saíram com a roupa do corpo. Ninguém ficou ferido. Estamos precisando de tudo. E quem tiver tocar no coração de ajudar, a gente está agradecendo. Muito bem, esta reportagem aí, como se viu, os desabrigados estão precisando realmente de doações. E as pessoas podem encaminhar suas doações para o Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Conselheiro Mébias 388, aqui na Encruzilhada, aqui perto, inclusive, da Santa Cecília TV. Mas esse VT, vereador Del Bosco, vereador Fábio Nunes, remete a uma discussão muito importante, não apenas em Santos, mas na nossa região, que é a questão da política habitacional. Nós temos um déficit imenso. Em Santos ele é expressivo, mas principalmente na nossa região, e se vê muito pouco em termos de investimento, em termos de projetos com relação à política habitacional. Fala-se muito em mobilidade urbana, por exemplo, e fala-se muito pouco em política habitacional. Por que isso acontece, vereador? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Em primeiro lugar, assim, nós temos questão do problema de áreas aqui na nossa cidade e região. Não é igual ao interior do estado, onde não só o solo é um solo melhor, como também a questão do valor, né, do metro quadrado. Mas eu gostaria de dizer que a Coab Santista vem trabalhando nesses projetos, tanto o diretor Maurício quanto o presidente Hélio, hoje tem uma parceria muito grande com o governo do estado, tá? O secretário Silvio Torres, que acabou de deixar a secretaria, e hoje o adjunto que assumiu a secretaria, tem perspectivas muito boas para a cidade e contratos aí que estão para sair. Foram já assinados alguns questionamentos importantes, como a questão da própria Vila Santa Casa, aqui na
na zona leste da cidade e também um trabalho na zona noroeste e o próprio área que é de São Vicente, né, o Tancredo, que nós temos desde do governo Justo, vem se fazendo um trabalho, o próprio governo Paulo Barbosa, anterior ao governo Justo. É uma situação difícil, vejo cada vez mais, por isso até do trabalho junto ao governo do estado para se obter mais recursos e mesmo áreas disponíveis, sendo em outras cidades, já que a Coab, quando a gente fala em região metropolitana, a Coab é uma empresa metropolitana. A Coab é a primeira empresa metropolitana que tem um trabalho com outras cidades aqui da Baixada. Está em Santos, as maiores cotas são da cidade de Santos, né? Mas realmente fazer esse trabalho. Hoje não dá para se pensar a nossa cidade e essa região sem pensar em conjunto. Então, com certeza, os prefeitos, os vereadores, mas os deputados estaduais e federais da nossa cidade, da nossa região, tem que ter uma perspectiva olhando a região metropolitana. Sem dúvida. Professor Fábio Nunes, bom dia, obrigado pela presença. O nosso déficit aqui, apontado pelas estatísticas, na região, é da ordem de 50 mil moradias. É muito elevado, não? Eu acho que é maior o déficit. Conhecendo a situação do Guarujá, eu estimo que seja maior. E a mesma situação que a gente vê também a cidade de Bertioga, que é uma das que tem hoje maiores crescimentos em função de ter essa disponibilidade de área. Na verdade, a reflexão que faço é que o governo do Estado de São Paulo, nas mãos do PSDB, deve muita explicação na área de habitação. O insucesso dos programas do CDHU, ou seja, existem várias construções, mas o insucesso, a baixa qualidade da construção, as que já foram entregues, e projetos que não envolvem as comunidades. Ou seja, eu lembro que um político, para ele fazer política, para ele trabalhar na política, ele precisa ter referências. E uma das minhas referências é um ex-prefeito da cidade de Lages, chamado Dirceu Carneiro, da década de 80, que ele é o grande mote do seu governo quanto prefeito, eram os mutirões. Então hoje a gente tem tecnologia dominada para todo esse material da reconstrução da cidade, vamos traduzir isso, chamado entulho, o resíduo da construção civil, ser processado e ser transformado em blocos, em materiais que podem ser usados na construção civil. Isso infelizmente não existe na nossa região. Uma cidade que foi redesenhada nos últimos 20 anos. Falar de déficit habitacional, imagina as pessoas vendo esses prédios serem construídos e as pessoas não terem a perspectiva, o sonho de ter moradia digna. Então esse abismo social que a gente sabe que existe, ele se reflete exatamente na habitação. A gente acabou de ver esse incêndio ali na Vila Telma. E essas tragédias, elas se sucedem, se sucedem. Existe um grande projeto nessa área onde aconteceu o incêndio, que está começando, que foi criação ainda do governo anterior, um projeto muito interessante que trata de uma maneira ampla dessa área que era manguezal, que foi de tempos em tempos, em 60 anos, ocupada, que se consolidou com a Zona Noroeste, mas de fato a habitação precisa sim tirar projetos como o crédito solidário, e Santos tem um projeto desse muito interessante ali na General Câmara, pilotada pela ONG Ambienta e os moradores da Associação dos Cortiços do Centro, onde a Samara hoje é uma grande liderança. Me parece ser um dos projetos mais interessantes. Tem problemas de gestão, sim, como todos, mas é um projeto onde ele foi desenhado, pensado pela comunidade. Então, eu acho que esse envolvimento e essa identificação, porque aí você fala de mobilidade, por quê? Se as pessoas estão cada vez morando mais distantes, estão lá, né, o VLT que está vindo com um delay, com um atraso de 20 anos, foi panfleto de eleições de há 20 anos, ele já vem. Então, a questão da habitação e o próprio governo federal, a gente esperava um investimento fortíssimo nessa questão. A Caixa Econômica Federal tem feito vários feirões, as pessoas estão migrando, sim, quando conseguem ter uma família... E comprovar renda, né? Comprovar renda. É complicado. Adquirir, sair do aluguel, que é escorchante, que é complicado. Então, a gente sente que, de fato, esse déficit retrata todas as questões de desgovernos e falta de planejamento. Pode-se deduzir, portanto, que se os senhores são pré-candidatos a deputado estadual à Assembleia Legislativa, o vereador Del Bosco pelo PPS, o ex-vereador, mas sempre vereador Fábio Nunes pelo PSB, que a habitação estaria nos planos, nas prioridades dos eventuais mandatos? Com certeza. Um dos pontos,
quando a pessoa se dedica à vida pública e logicamente, trabalhando, ele tem que gostar de gente, ele tem que cuidar. Sim. E saber que você tem um teto, saber que você tem a sua habitação, saber que você não tem que passar por cima de uma palafita, ou quando você estiver dormindo, o endereço. Nós, quando estávamos na Secretaria de Cidadania, fizemos agora uma parceria com o Correio para também se pensar na questão do CEP, que em muitos locais da nossa cidade ainda não se tem o CEP, não chega a correspondência, a carta, né? Vamos falar, ser mais antigo, porque essa história de falar que todo mundo está na era da internet, isso é mentira. E sempre há um documento no papel. Então, assim, do ponto de vista, é muito importante. E quando você fala no deputado estadual... Não chega nem o produto comprado... Não chega nem o produto comprado pela internet. E o que acontece é o seguinte, quando você fala no deputado estadual, muita gente fala às vezes, a emenda parlamentar, não. O deputado estadual tem que ser uma ponte entre a região e São Paulo e Brasília também, claro, para muitas vezes lutar com o governo federal, o governo estadual, e ser, junto ao prefeito, independente do partido político, junto ao seu vereador, uma base importante para trazer esse investimento, para reivindicar, que nem o professor Fábio falou, a qualidade da moradia. A qualidade da moradia nós estamos pagando 2, 3, uma qualidade. Quando você tem uma qualidade ruim, e sei desse caso tanto de Lages, mas também do governo Iris Rezende, que nos anos de 1974, 78, fez um trabalho de mutirão que foi exemplo para todo o Brasil, em Goiás, certo? Importantíssimo esse trabalho e que deu certo. Sim. Então, a questão da cultura, a questão da cidadania, de trabalhar a cidadania e mostrar que as pessoas, quando trabalham em conjunto, as sociedades de melhoramento que antes funcionavam, eu me lembro bem, a parceria da sociedade de melhoramento, tem muitas hoje que ainda funcionam e outras que são usadas como trampolim. Mas dessa importância, eu acho que se tiver ferramentas, deputados, sejam eles federal, estadual, e gente, vamos trabalhar, tem muito nome bom. Nós já discutimos em outros programas aqui que Santos e região elegeram 8 deputados estaduais e 4 federais. Isso mostra uma força da região. E hoje você perde, porque você tem 2 deputados estaduais, né? Agora voltou o deputado também Bruno Covas, e se enfraquece em Brasília também com os deputados estaduais. Dá para aumentar a nossa representação, vereador? Olha, a gente tem feito alguns cálculos, acho que a representação ela reflete também o grau de envolvimento do território das pessoas com a política. Então, as estratégias não têm sido eficientes dos candidatos. Eu acho que isso é o que mostra como calcanhar de Aquiles desse processo. Agora, o Bruno Covas não foi deputado estadual no segundo da sua reeleição. Ele não foi. Ele teve um volume de votos significativo. Foi o mais votado. Foi o mais votado. Eu conversei com ele, tive várias vezes, que ele era secretário de Meio Ambiente do Estado, eu estava ainda na Secretaria de Meio Ambiente da cidade, tivemos várias conversas, trabalhou muito como secretário, mas não foi deputado. Ele optou em ir para uma opção que eu reputo equivocada dele, a minha opinião. Né? Então, mas como a gente está falando de habitação, eu quero voltar e fazer uma pergunta ao Marcelo, que acabou de sair da equipe do Paulo Alexandre Barbosa. Marcelo, eu tenho 2 perguntas, na verdade, vou emendar. Uma primeira é, por que uma cidade como a nossa, com a importância que se tem no cenário estadual e nacional, não se tem uma pesquisa de desempenho dessa nova equipe que assumiu o governo? Depois de 16 meses de governo, eu não vi nenhuma pesquisa de avaliação. Eu só escuto pela rua, as pessoas nos reclamam, outros elogiam, como é comum de um governo. Porque esses dados referenciais, as pesquisas foram uma ferramenta de orientação do eleitor para consolidar a votação da equipe atual, na pessoa do Paulo Barbosa. Então, cadê as pesquisas de desempenho do governo? Eu sinto isso complicado. E uma das questões é fazer uma pergunta direta. Nesses 16 meses, quantas residências foram entregues no território de Santos, com todas as dificuldades, nos programas federais e estaduais? Eu creio que nenhuma. Salvo engano, a assessoria pode mandar algum dado para cá, ou seja, para se mostrar não a inoperância de um governo, mas a dificuldade de governar com as ferramentas que tem, com toda a conversa que existe com os setores de viabilização de construção, os esforços da Secretaria de Planejamento da cidade de Santos que a gente conhece. Então, não é falar exatamente mal, mas é uma crítica necessária
porque o povo que não critica fica passivo e alheio à política. E acontece o que o Chico falou. Não participa do processo eleitoral, não vê perspectiva. O que o cidadão tem que entender é que o deputado, o senador, o governador, é um trabalho escolhido pelo povo. Se o povo escolheu esse grupo, capitaneado pelo... tem que se exigir os esforços de eficiência. As coisas estão acontecendo, sim. Agora, talvez a gente tenha uma surpresa, se não entregou nada em 16 meses, quem sabe daqui a 2 anos a gente tenha 3.500 moradias, chaves entregues. Vereador, na esteira dessa discussão, aí vem o Tiririca e leva 80 mil votos, vereador, aqui na nossa região. 80 mil votos. Ele veio pelo menos fazer um show aqui na nossa região? Acho que não, né? Nem isso fez. Acho que nem passou. Eu lembro quando ele passou pela Orla de Santos, eu não sei se alguém lembra, ele passou com a turma dele, com um indumentário, fantasiado, simpático. Ele estava fantasiado de palácio, mas neutro, em tons de marrom, ou seja, porque o criador da criatura, ele tem essa preocupação de fazer algo consumível, palatável. O recado foi dado. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar para o professor Fábio que quem faz pesquisa não é o prefeito, né? Eu acho que o prefeito não pode ele auto se avaliar. Eu acho que existem institutos de pesquisa na nossa região, institutos seríssimos na nossa região, que podem fazer esse trabalho. O prefeito tem feito uma pesquisa que fez durante esses meses, e principalmente no ano passado, que é o programa Viva o Bairro. Ele colocou a cara, ele foi ao bairro, saber da população as necessidades, as discussões, atendendo abertamente a população, recebendo críticas e sugestões importantes. Então, assim, o prefeito, em hipótese alguma, está com medo de pesquisa. Pesquisa, a hora que sair do Instituto de Pesquisa, não, mas a hora que sair do Instituto de Pesquisa, ele vai se avaliar, e acho que é importante, ele também acha que é importante isso. A própria ouvidoria teve uma ampliação eu tenho conversado com isso. Então, assim, o projeto Viva o Bairro foi a pesquisa dele até para ele saber os pontos fracos e os pontos fortes e poder trabalhar. Então, eu fico muito tranquilo nesse sentido. Tive, sim, uma participação de 15 meses. Tive total apoio do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Ninguém faz numa secretaria, o senhor conhece muito bem a Secretaria de Cidadania, porque esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente no outro governo, numa secretaria pequena, com 35 colaboradores, desenvolver 230 ações, 18 projetos novos e 10 em andamento. Isso... Se não tivesse o apoio do prefeito e dos outros secretários, da máquina da prefeitura, é lógico que isso não resolveria. Isso eu tenho certeza disso. Primeiro faço esse agradecimento. Sobre a questão das habitações, eu volto a dizer, é um trabalho, a preocupação, prefeito Papa que passou, prefeito Beto Mansur, fizeram habitações, a dificuldade que se tem nessa região relacionada ao preço do metro quadrado e ao solo. Em outras cidades do estado, nós construímos casas populares, não conjuntos habitacionais, que são muito mais baratos e fáceis, e como disse o próprio mutirão, e com técnicas avançadas que tem hoje, desde a casca do arroz até o material. Eu tive agora no Congresso de Municípios, fui fazer uma palestra sobre cidadania e pude observar as várias invenções que se tem nessa área. Agora, é importante lembrar que todos nós, e o senhor que sempre trabalhou muito nisso como vereador, na questão social, de tentar ajudar, não só sendo ou não deputado. Eu tenho obrigação por estar no mandato de vereador. Sim. Mas o professor Fábio é um homem que é político, vem de uma família política, teve vários mandatos de vereador, tem uma força muito grande, foi muito bem votado para prefeito e sabe dessas discussões. Queria dizer o seguinte, a Coab Santista, volto a dizer, tem agora para o segundo semestre, e não é nada por causa de eleição, ninguém trabalha do dia para a noite, certo? Ninguém trabalha. E aproveitando muitos projetos que também já existiam do governo passado, porque é um conjunto. Quanto o político, quanto o homem público, o gestor público, não pensar, não é em eleições, pensar em gerações, nós não vamos levar a nada. Então é o seguinte, tem participação que nem foi falado do Santos Novos Tempos. Hoje está se acontecendo o Santos Novos Tempos, mas nós temos também, fora agradecer o prefeito Paulo Alexandre, agradecer o prefeito Papa, agradecer o secretário aqui em público, o secretário Márcio Lara. Muitas vezes eu critiquei sim na Câmara e por isso também, quando se criticou na Câmara, pôde melhorar várias questões que hoje estão sendo debatidas. Então assim, deixo bem claro,
acha importante a sua colocação e gostaria, sim, que os institutos de pesquisas, que tem muitos e muito sérios aqui da nossa cidade, fizessem uma pesquisa. Agora, o prefeito está avaliado. Certamente farão. Provocação já valeu. Certamente farão, até porque estamos em ano eleitoral. É verdade. Estamos a menos de 6 meses das eleições. Mas nós vamos continuar falando sobre política, sobre eleições, especialmente sobre sucessão estadual, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 9 de abril, e hoje recebendo com muito prazer duas lideranças políticas da região. O vereador à Câmara de Santos, Marcelo Del Bosco, do PPS, e o ex-vereador, professor Fábio Nunes, do PSB, ambos pré-candidatos a deputado estadual em 5 de outubro deste ano. E agora, neste bloco, vereador Fabião, gostaria de começar com o senhor a respeito da sucessão estadual. O PSB ainda não se decidiu. Há uma possibilidade do PSB caminhar junto com o governador Alckmin, com a indicação do vice, e no caso poderia ser até o deputado federal Márcio França, ou de lançar uma candidatura própria. E seria o próprio deputado Márcio França como candidato a governador. Afinal de contas, quando é que o PSB vai se decidir? Vereador, o senhor que é uma liderança importante do partido. Eu sou membro da Executiva Estadual, participo das atividades, nutro uma proximidade aqui territorial com o Márcio, com o Caio, o pessoal de São Vicente. Mas, de fato, esse posicionamento do PSB é interessante. Nós tivemos algumas vezes candidatos a governador. Um dos últimos candidatos do PSB, poucas pessoas sabem, foi o Paulo Scaff. Que agora é pré-candidato para o MDB. Interessantíssimo. A primeira incursão, a primeira filiação, se não me engano, do Paulo Scaff, ainda sem cabelo, que agora ele fez o implante, né? E está na moda, os implantes, viu, Chico? Não há perigo. Não vai aparecer com Não há perigo, meu cara, não há perigo. Também não vai pegar avião. Você tem que envelhecer com toda... Amigo, nada contra, mas tem que envelhecer com toda a dignidade, meu cara. Mas é uma questão interessante. As pessoas que não acompanham muito a política, o PSB, que é um dos partidos mais antigos do Brasil, que teve figuras como Miguel Arraes, como tem o Roberto Amaral, hoje a Erundina, já está há 14 anos no PSB. As pessoas ainda acham que ela é do PT. Ou seja, por ter sido prefeita de São Paulo. Então nós temos quadros partidários. Nós temos hoje no PSB a segunda maior cidade do estado, a cidade de Campinas, governada por um quadro histórico, que é o Jonas Donizete, um radialista que venceu o presidente do IPEA, o Márcio Portman, uma das grandes referências da minha vida. Eu adoro o Márcio. Tinha o Jonas, meu amigo, e o Márcio, uma pessoa referência. A cidade de Campinas estava fortemente... com grandes opções políticas. Então, a ida do PSB, até recentemente, ainda fazendo parte do governo do PSDB, na Secretaria de Turismo, um espaço conquistado pelo deputado Márcio França, estava lá o nosso amigo Valverde, e essa composição é interessante porque não é mais uma composição de trabalho. As pessoas têm que entender, Chico, que do dia 4 de abril até o dia
31 de dezembro, não acontece nada no país politicamente. É a Copa do Mundo, né? Não, tem a Copa do Mundo, né? Mas não acontece nada. Assinatura de novos contratos. Está todo mundo no banho-maria do ano eleitoral. Isso precisa mudar. E com o Brasil precisando de tantas coisas. É tão hipócrita esse país, é tão hipócrita que você tem que anunciar eu e o Marcelo como pré-candidato. É um país hipócrita em algumas questões. É o que estabelece a lei. Exatamente. Vocês só serão candidatos depois das respectivas convenções. Das convenções, então você fala, o Marcelo, somos candidatos, só que você me fala que somos pré-candidatos, para ficar blindado por alguém que pode, o Fabião e o Marcelo estavam num programa de TV não pode se falando assim. Que são candidatos. Então, vão ser multados pela justiça eleitoral. Então, essa questão essa construção de passar limpo passa pela mão do PSB. Nós tínhamos recentemente 6 governos estaduais, estamos com 5, porque os irmãos Gomes, que nunca foram de partido nenhum, são apenas políticos que fazem aritmética do voto, já foram para lá e para cá, agora saíram do PSB. Estão no próximo. Porque o PT ia fechar a torneira dos governadores do PSB. Então, essa composição estadual, ela está enxergando, na verdade, as eleições presidenciais. Hoje, nós não temos mais uma polaridade conveniente entre PT e PSDB. Essa polaridade é conveniente. Os Estados Unidos é assim, entre democratas e republicanos. Então, o PSB, que ganhou a força mental, espiritual da floresta, e o Marcelo em off estava falando que assistiu a palestra da Marina no Congresso dos Municípios. Nós temos hoje a Marina com a estrutura da rede de sustentabilidade junto com o Eduardo. Então, nós estamos falando de um segundo turno de eleição. Se a presidente Dilma vai ter sucesso eleitoral e força para ir para o segundo turno, quem irá com ela vai sim, de fato, o grande jogo de braço da política desse ano. Então, a orientação da Nacional é que se a gente tiver um candidato de vice do PSDB em São Paulo, né, fica difícil de explicar como é que a gente não iria compor ou não fazer algum tipo de então a possibilidade a maior, pelo que diz o vereador Fabião, é do PSB ter candidato próprio em São Paulo. A candidatura própria tem sido uma estratégia interessante dos partidos. Vamos aguardar, portanto, os próximos desdobramentos. E se o deputado Márcio França, vereador Del Bosco, será candidato ou não? Será candidato? Mais um candidato a governador. Logicamente que eu também sou membro da Nacional e da Estadual do PPS, mas, logicamente, eu torço que o deputado Márcio França seja o vice do governador Geraldo Alckmin. Eu acho que PPS está com o PSDB. O PPS está com o PSDB. No governo do Estado. No governo do Estado, está com o PSDB. Na Nacional, com o Eduardo Campos. E acho que é importante... O Eduardo Campos. E acho o seguinte, estive com o governador Eduardo Campos. Meu pai, o Del Bosco Amaral, foi deputado com o avô dele, com o Miguel Arraes. Então, só espero ter também o mesmo número de votos dele, né? Agora, tive uma oportunidade de estar com a senadora Marina, com a ministra Marina, que realmente tem gente que fala que é só no discurso, não. Ela mostrou alguns posicionamentos que, com certeza, ela estando... sendo aí na chapa a vice-presidenta da República e podendo fazer esse trabalho, pode ajudar muito o Eduardo Campos. Agora, é importante, o deputado Márcio França, que tem uma liderança no Estado todo, o deputado Márcio França, que ocupou a Secretaria de Turismo e depois o secretário Valverde, achei de poder trazer essa experiência e serviço do governador Geraldo Alckmin, seria muito importante para a Baixada Santista. Imagine nós termos aí, Geraldo Alckmin reeleito, nós temos aí o vice-governador, seria importantíssimo para o desenvolvimento em todas as áreas, né? A gente que luta pela questão do aeroporto metropolitano, quando você fala na pesca, que já foi um ponto forte da nossa região, hoje nós estamos perdendo de longe para Santa Catarina, próprio Nordeste. Então, eu acho assim, são pontos importantes, a própria Petrobras, mas desenvolvimentos importantes para a cidade e para a nossa região, que com certeza, com um vice-governador eleito, nós teríamos aí muito mais chance. Agora, vereador Del Bosco, o senhor tocou num ponto fundamental, que foi a questão da Marina, do carisma da ex-senadora Marina Silva, enfim, que foi candidata à presidência da República na última eleição, que foi muito bem votada, como todo mundo sabe, como todo mundo lembra. Mas agora, cria uma situação embaraçosa para o PSB. Porque a própria pesquisa do Datafolha mostra que a ex-senadora teria 23% das intenções de voto, ao passo que o titular da dobradinha tem 10%. Ou seja,
Como é que vai ficar essa situação? Nós estamos a 6 meses das eleições. Se esses números se mantiverem, como é que o PSB... Que ótimo imbróglio, né? Enfim, Está sendo vai administrar essa situação. Mas, Chico, nós estamos aí no início de um processo eleitoral, certo? Nós estamos no início do processo eleitoral. Preste atenção, eu ouvi muito as palavras do vereador Fábio, a gente tem andado na rua, tem viajado, tem sentido a população. Essa eleição vai ser uma eleição totalmente diferente. Essa eleição, essas pessoas que hoje compram voto, essas pessoas que hoje têm colocando uma máquina na rua, se aproveitando de governo municipal, estadual, federal, essas eleições, essas pessoas têm que prestar atenção, porque a população vai saber enxergar. O Fábio tem razão, é um descalabro de só pensar eleição, olha, e pior que você está pensando de 2 em 2 anos agora, sim, certo? Isso já é um problema para o Brasil. Como eu, que vivo a vida política, para mim não tem tempo de eleição ou não eleição, a minha vida não muda. Até minha mulher, eu tenho um filho de 1 ano e ela sabe disso, até me puxa a orelha um pouco, mas dizer o seguinte, quando você tem paixão e faz com amor, você sente mais emoção, você sente mais apunhalada, dói mais em você, mas eu tenho percebido isso na rua. Quem vota é a população. Tem gente que já se acha eleita, tem gente que já fala, não, ó, já estou na Assembleia, já estou na Câmara Federal, já sou senador. Quem vota é a população. Você só vai saber depois do dia da eleição. Nós tivemos vários casos. Então, o que eu acho que esse ano vai ser um ano totalmente atípico. Tem muita gente de salto alto. Na região tem bastante, Fábio. Tem bastante na região. Aliás, na região tem muito candidato também, viu? Mas tem muito candidato e muito já eleito. Eu acho que nós vamos ter mais de 95. São 94 deputados, mais de 95. Então, eu deixo aqui uma mensagem à população e a todas as pessoas envolvidas nisso, que quando você olha o lado Marina, o lado Eduardo, e quando eu falo isso, você vê que a presidenta Dilma, com a popularidade que estava lá no alto, está caindo a cada dia. O Lula já pensa talvez em ser candidato. O PT já começa a imaginar essa possibilidade. O PT já começa a fazer uma nova avaliação. Volta então, Lula. Acho que tem muito tempo para o Eduardo. O Eduardo acabou de sair do governo de Pernambuco. Vai estar aí, tem agora uma base aqui em São Paulo, vai ter um apartamento em São Paulo. A campanha dele vai ser baseada em São Paulo. Você entendeu? Então, assim, a gente vai ter muito trabalho para fazer e com certeza eu e Fábio, independente aí da disputa de deputado, nós esperamos um Brasil muito melhor e vamos estar aí de mãos dadas lutando pelo Eduardo Campos. Fábio, e essa coisa da Marina, hein? Você também, eu sinto que você raciocina 10 do Eduardo, 23 da Marina, dá 33, já está equilibrado com a Dilma, é isso mesmo? Queria que fosse assim, tão linear, né? Não, mas na verdade não é um problema, né, Chico? Cá para nós. A Marina teve essa projeção na candidatura em 2010, levou 20 milhões de votos. Sim. Eu tenho muita semelhança, eu tive 20 mil votos. 20 mil votos, tá aí. E na verdade, excelente votação. Dentro do PSB, essa Vila Belmiro que eu falo, mas dentro do PSB, a equipe técnica, eu tenho enviado vários textos que estão alimentando as páginas, os blogs do PSB com a rede. Tem um contato muito grande, de fato, o Danilo Otto, que é uma das lideranças da juventude do PSB, meu amigo, vai trabalhar na campanha do Caio, mas você vê como é que é. É exatamente o que o Marcelo falou. É uma disputa pelo voto, mas uma disputa ética, e é isso que está passando, sabe? Porque essa coisa desse denuncismo, essa onda de gráficos de comparação, um se defendendo, né? A primeira coisa que falaram, os aeroportos vão ficar prontos. Eles já estavam prontos há muito tempo. Agora, os puxadinhos que foram feitos, né, as edículas, né, para melhorar o serviço desse fenômeno que vai ser a Copa do Mundo. Tem gente associando que o sucesso eleitoral está atrelado ao sucesso da Copa, como aconteceu com a ditadura, se consolidou em 1970, depois dos 6 anos do golpe, através dessa pão e circo, dessa política do pão e circo. Eu sinto que o povo, de fato, está evoluindo. A gente vai falar de política hoje nas redes sociais é um grande desafio. Você tem que ter muita sabedoria, porque as pessoas estão com toda a razão desgostosas. Tá? As manifestações que eclodiram ano passado geraram uma série de ações, mas que não foram suficientes. Os relatórios de produção do Congresso Nacional são lamentáveis.
nos últimos 10 anos, a produção baixíssima. E vereador, tem setores importantes do país também que estão insatisfeitos. É o caso, por exemplo, hoje tem uma entrevista do Jorge Gerdau. Sim, Jorge Gerdau, amigo pessoal do Lula. Onde ele vem dizendo o seguinte, que a população não aguenta mais, que a população tem que começar a se rebelar, porque do jeito que está, defendeu inclusive a tese de que o Brasil precisa apenas de meia dúzia de ministérios. Resolve. O próprio Lula hoje, pelos jornais, também de alguma forma vem censurando a Dilma do ponto de vista econômico. Você tocou num assunto genial, eu vou fazer essa provocação no ar, pela primeira vez, tenho feito isso nas redes sociais, formalizei a coligação Rede PSB, para que as pessoas entendam o seguinte, o Brasil viveu em 80 anos o chamado movimento municipalista. O que foi o movimento? Você vai lembrar bem que você cobriu muito isso. O último representante do movimento municipalista faleceu recentemente, foi Orestes Quercia. O que foi o movimento municipalista para o nosso caro ouvinte, de uma maneira bem rápida e simples para a gente trocar ideias? O Brasil precisava da presença do Estado nos mais variados locais do país. Como não existia internet, não existia ferramentas de comunicação, tinha que se criar o quê? Cidades. Houve uma multiplicação de municípios. Então hoje o Brasil tem aproximadamente 5.700 municípios. Então pense você aí. São 5.700 prefeitos, 5.700 câmaras de vereadores e o detalhe maior é que 80% desses 5.700, faço a conta rápida, eles não conseguem se sustentar, não são sustentáveis do ponto de vista econômico. Não tem indústria, não tem arrecadação, depende do FPM. Do governo federal. De participação do município, de dinheiro do governo federal. Então, que mentira é essa de democracia? Que mentira é essa? Então, o rearranjo geopolítico, a reorganização, quem é que vai mexer nisso? É por isso que nós precisamos. É fruto do coronelismo político. Fala-se muito em reforma tributária, reforma política, reforma educacional. Nós precisamos de uma reforma do Estado brasileiro. Estruturante. De todo o Estado brasileiro. Uma desconstrução, não é uma reforma. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Peço licença dos senhores e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 9 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o vereador da Câmara Municipal de Santos, Marcelo Del Bosco, do PPS, e o ex-vereador, professor Fábio Nunes, do PSB, ambos pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em outubro. Nesse sentido, senhores, gostaria de começar pelo vereador Del Bosco, com relação ao novo Congresso e o novo governo que serão eleitos agora no dia 5 de outubro. O senhor acredita que com o novo Congresso e o novo governo podemos pensar no Brasil uma reforma política? Podemos pensar, temos que pensar e acreditar. Agora, um ponto que eu acho importante destacar é que a população, ninguém fica bandido lá dentro do Congresso, da Assembleia, das câmaras, das prefeituras, dos governos. Pessoa que não tem
Isso parece uma frase simples, mas os senhores têm que analisar a pessoa, o ser humano que está ali para representar. Porque quem não fica preocupado com uma cobrança, hoje eu tenho 430, pelo último censo, 430 mil pessoas que são os meus patrões. Então, eu tenho que ser cobrado, sou vereador da cidade, eu tenho que ser cobrado, independente de quem votou ou não no Marcelo. Então, acho que é importante essa questão simplista de tentar eleger pessoas com caráter, com seriedade, olhando a vida também da pessoa, não só a vida política, olhando a vida pessoal, o que essa pessoa já fez de cada um. E depois poder cobrar, porque independente desse poder econômico, e que eu acho que cada vez mais vai perder força, quando se vier votar num deputado, por exemplo, você está falando de Congresso, num deputado federal, a região vai começar a concentrar os votos no seu deputado daqui. Vocês citaram a questão do Tiririca. Lógico, o Tiririca, que é um artista nacional, vai ter voto e vai ter muito voto novamente, vai ter muitos votos novamente. Mas eu acho, parece que já mudou de ideia e é candidato à reeleição. Aliás, o Congresso Nacional, os candidatos, você tem, por exemplo, o Kleber Bambam, você tem aquele doutor, meu ponto de vista, Hollywood, doutor Rey. Entendeu? Então, assim, eu acho que não analisem dessa forma. E uma coisa importante, numa região como a Baixada Santista, eu tenho certeza, Chico, eu tenho certeza, e você já passou por várias eleições, sabe disso. 1970 é um exemplo, certo? Sim. 1974 também é um outro exemplo. É parece que é distante. Outro dia eu estava falando com os colegas de trabalho. 84 é a eleição para Santos, o prefeito de Santos, a primeira depois da reconquista da autonomia. Que não falava nem, já tinha gente já fazendo, gente preparando o cabelo no salão e fazendo o vestido da posse. Gente que participava da política santista e deu Oswaldo Justo. Então, assim, nós temos que prestar bem atenção que campanha milionária quem paga é você, eu me lembro bem. Tinha 12 anos, mas eu saía na rua, na porta da casa da doutora Amaral e da dona Serafina, ali na Mato Grosso. Então eu espero que esse Congresso mude e que, se a presidenta não acordar, e eu espero que ela não acorde, com todo respeito, para nós termos aí o Eduardo presidente, nós vamos ter um Brasil diferente. Fábio, é possível se pensar numa reforma política? E o que seria essencial nessa reforma? Ou não dá para acreditar nisso? Ou vai ser mais uma dessas novelas que não acaba no Brasil? Essa fatura ficou, né? Ficou. O PT, em 12 anos, está devendo. Eu sinto que é um dos problemas estruturantes. Tá? Hoje, notícia fresca, a gente vindo para cá, o Dias Toffoli, que é um dos ministros do Supremo mais jovem, vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ele foi advogado do José Dirceu. As capilaridades desse governo são um pouco esquizofrênicas, para a gente ser polido. Mas, na verdade, eu não gosto da palavra reforma, Chico. Eu não sei por quê. Parece que você só vai trocar a cor da parede, o azulejo. Eu gosto de uma perestroika, fazendo uma homenagem ao Gorbachev. O pessoal antigo vai... A perestroika é a reestruturação. E essa reestruturação pressupõe desconstruir algumas coisas e construir coisas novas. Então, o Brasil, se você pegar a linha do tempo do Brasil, nós acabamos de viver os 25 anos da Constituição Cidadã, que está, se você pegar a Constituição Cidadã, colocar numa tela e fazer uma nuvem do que já teve de PEC, dos projetos de emenda constitucionais, o que tem de PEC, né, pendurada, como se fosse alfinetes de um boneco de batata voodoo. Tem mais PEC que artigos na Constituição. Não, exatamente. Então a gente precisa, sim, de um momento diferenciado. As cidades... E se não fizer isso no início de um governo, no início de um novo Congresso, não faz mais. Porque a ferramenta bacana de participação que já está na legislação é o plebiscito e o referendo. Sim. O Fábio Conder Comparato é um dos maiores entusiastas, o Chico Ita, o Odete Grajé, que são lideranças que são minhas referências. Excelente. Antigamente, você fazer um referendo, um plebiscito, era algo extremamente custoso, difícil de operar. Hoje, com as ferramentas de web, o nosso voto eletrônico, ele é um voto que não é secreto. Quando você entregou seu documento, assinou assinou que você vai votar lá com o nome da mãe, eu sempre me emociono, né, que a gente vê o nome da mãe, sempre me emociono. E eles liberam a votação. Você acha que esse teu voto é secreto, amigo? Para! Um abraço para o nosso amigo Amilcar, querido Amilcar, que é um líder aqui da região. Então,
a gente está tudo monitorado. Então, quando eu falei da pesquisa, óbvio que um político hoje brasileiro não dá um passo sem uma pesquisa. Ele vai para a TV, engomadinho, falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, o povo está, me arrepia de falar, suscetível, porque parece produtos midiáticos eleitorais. Sim. Então, essa reforma que a gente precisa política é uma reforma onde as cidades terão plataformas de governança digital. As pessoas não estão nas redes. Sim. Então, em vez de estar só na rede, postando fotinho, papapique, que bonito, que é bacana de eviscerar a sua vida, dividir a vida, mas sim para fazer política, plataforma de governança digital. Isso a gente precisa ter para ontem nas cidades do Brasil. Nessas 5.700 que eu quero que diminuam. Deixar claro que se a gente não diminuir o número de municípios, não tiver um candidato que peite essa pauta, a gente vai continuar com uma hipocrisia. Tem que enxugar não só... Bom, mas você também, vê que eu me empolgo, mas né, também cara? o número de ministérios, não tem cabimento, 39 ministérios no país. Sim, Ou seja, não tem sentido. Pode ser alguma e... A viabilidade da máquina depende de uma gestão. Às vezes as pessoas, eu sou formado em administração, e às vezes as pessoas acham que complicar, que os termos... você acha que vai melhorar. O Gerdau falou isso hoje, que trabalharia com 5 ministérios, pode ser um pouco mais, mas da importância realmente é de se trabalhar e de diminuir, trabalhar pelo menos com 10 ministérios. Você tem áreas aqui e você teria um comando para poder dividir. E outra coisa que foi citada e que até quero deixar aqui presente, ver essa questão da Vila Thelma, parabenizar a atitude tanto da secretária Rosana, secretária de Ciência Social, que esteve no local na noite, como o secretário de Cidadania, Carlos Mota, que tiveram na hora prestando aí auxílio, o prefeito acompanhando também todas essas questões. Dizer o seguinte, às vezes, eu morei em Brasília, ou mesmo quando você está em São Paulo ou aqui em Santos, você sentado numa cadeira gostosa, você com ar-condicionado, tapete, você acha que o Brasil está bom. Você acha que as coisas estão andando bem. O administrador público, o gestor público, ele tem que ir para a rua, ele tem que sentir, ele tem que ouvir. Por isso que eu defendo sempre que as secretarias, os ministérios sejam itinerantes. O Lula fez uma coisa no começo do seu governo, mas depois foi só para inglês ver, que foi aquele ministério, aquele governo itinerante. Né? Aquilo, se fosse realmente levado a sério, daria uma melhor condição aos ministros e poder cobrar dos seus subordinados uma efetiva política fazer governo itinerante pelo Brasil, viajar pelo mundo. Itinerante na Europa. Olha, pessoal, temos um minutinho para encerrar. Eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos. Muito obrigado, vereador Marcelo Del Bosco, pela presença. Obrigado, e eu gostaria só de fazer um agradecimento a todos os colaboradores, aos secretários e ao prefeito Paulo Alexandre pela oportunidade desses 15 meses que nós trabalhamos aí na secretaria com muito afinco e alguns resultados positivos. Vereador Fábio, muito obrigado. Chico, obrigado pelo convite. Marcelo, foi uma honra aqui ver que você está afiado aí para essa disputa que a gente vai ter. Animado. Fiado e animado. O grande legado do nosso último líder popular e menos populista, mas o Lula, foi mostrar para a nação que não existe salvador da pátria. Isso é importante, acho que é o grande legado. Não existe salvador da pátria. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Agradeço ao vereador Marcelo Del Bosco, agradeço ao vereador Fábio Nunes pela presença, a nossa Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.